O Flamengo negou uma proposta de 12 milhões de euros pelo Wesley. Você tem 1 minuto para falar desse assunto. O quê? Aí cada um sabe o valor, o clube tem que saber o valor para cada jogador. Tinha que ter vendido. Né? Mas eu acho uma boa proposta pelo Wesley. Tinha que ter vendido. Acho uma proposta razoável pelo Wesley. Seria uma proposta boa para mim, para um lateral que... Cara, pelo amor de Deus, o De La Cruz custou 80 milhões de reais. Olha a proposta que o Flamengo recusou pelo Wesley. 71 milhões de reais. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! O Mengão recusou uma proposta de 71 milhões de reais por Wesley. O quê? Como assim, cara? Vou trazer aqui essa informação para você. Temos aqui os candidatos ao títulos: Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bahia. Quem tem o adversário mais acessível na rodada? Tudo aqui e agora. Muita informação, merece o seu like, se inscreva se você é Mengão, é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora! Porque eu brinquei aqui com o Pascoal no começo do programa falando, o que vai acontecer essa rodada? Não dá para passar o Flamengo no número de pontos, mas dá para empatar. Só que quando você pega para avaliar os jogos de cada um... aí vou usar a frase do Breiler aqui, friamente, não, só racionalmente, fazendo uma análise de jogo e de tipo de enfrentamento, o Flamengo tem a chance de abrir ainda mais a sua vantagem, né? Tem. Porque Palmeiras e Bahia é um jogo complicado, Botafogo e Galo é um jogo complicado, São Paulo e Bragantino é um confronto ali direto, um com 24, outro com 22 pontos. Já o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã. Você acha que é realmente, olhando racionalmente, friamente, a chance do Flamengo abrir ainda mais a vantagem na liderança? É uma boa oportunidade, Dani, porque o Cuiabá até joga bem fora de casa, mas o Flamengo é superior, inegavelmente, tá numa sequência boa, confiante. E o São Paulo pega o Bragantino, que é um time difícil de enfrentar, um time que tem muita saída de contra-ataque. O Palmeiras, o Bahia... E o torcedor do Flamengo vai lembrar do Bahia como o time que impôs 70% de posse de bola no Maracanã, jogando com personalidade. O Botafogo, por mais que o momento do Galo não seja dos melhores, um time que em casa tem sofrido bastante, é o Galo. Paulinho, Hulk, jogadores que podem decidir na base do individual. Mas... Paulinho, do mesmo jeito que ele não vem bem, ele pode ter uma noite de acabar com o jogo, né? Mas até pela qualidade que o Galo continua tendo. O time ainda não está muito bem resolvido pelo Milito, depois daquela sequência de invencibilidade caiu de produção, os desfalques de Copa América por lesão, mas ainda assim eu vejo o Flamengo não só com um adversário mais viável, mas com os concorrentes diretos tendo pedreiras, adversários mais complicados pela frente. O Flamengo tem uma oportunidade boa de abrir uma pequena gordura na liderança. Porque o Flamengo é o único que vai pegar um adversário, digamos assim, em casa factível. Porque o São adversário Paulo... que não tá... o Galo também não tá brigando em cima. O Bragantino é taco a taco com o São Paulo. 2 pontos, inclusive, na tabela de diferença. É taco a taco. O Palmeiras pega o Bahia. Taco a taco. Taco a taco, meu senhor. Tem razão. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, tá? A maneira de jogar do Bahia também não pode ajudar o jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras não se incomoda se o adversário for lá e quiser ficar com a bola, tocando a bola, porque daqui a pouco vem, rouba uma bola, aproveita a velocidade e resolve o jogo. Não, eu entendo dessa forma também. Que o Palmeiras tem várias formas de jogar. Sim. Tem um jogo reativo, tem um jogo de ficar com a bola e fazer a bola girar entre os meias para chegar nos pontas. Tem o jogo mais agressivo do meio para frente, aí vai precisar do Rafael Veiga, para fazer a bola chegar com velocidade no Rony, para fazer a bola chegar com velocidade no Estevão, né? Sim. Não sei quem vai jogar aberto pelo lado esquerdo. Mas não de repente, se compara o enfrentamento de Flamengo e Cuiabá. E o Bahia tem um baita time. Né? O Everton Ribeiro acha jogador dentro da grande área que nenhum outro jogador acha. Ele acha, né? Jogador dentro da grande área para fazer o gol. E Botafogo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tomou 2 goleadas contra Palmeiras e contra o Flamengo. São 2 times que estão na ponta do campeonato. O Atlético precisa dar uma resposta para a torcida. Não adianta só o jogador da entrevista e dizer precisamos nos recuperar. A palavra é bonita,
Mas é melhor traduzir as palavras dentro de campo. Sim. E é isso que o Atlético precisa fazer. A tradução das palavras em bom futebol. Né? E botar o time para jogar, tem um time que tenha organização, porque às vezes parece que o Atlético Mineiro joga na base do barata voa. Mas com muitos desfalques também, né? Só para fazer Não, tem desfalques. Mas espera aí, o Flamengo teve 9. O Palmeiras jogou ontem tinha 9 desfalques. Gente, todo mundo tem desfalque. Todo mundo tem desfalque. E o Atlético tem um belíssimo elenco. Tem um belíssimo elenco. Então, eu acho que o jogo mais, assim, factível é realmente o do Flamengo. Mas já ganhou o jogo? Não. Não ganhou o jogo. É melhor... Agora, se jogar do jeito que jogou no meio de semana, aí, gente, aí é um show de bola, porque o time dá show. O time dá show. Vamos ver o que acontece, né? O jogo do São Paulo, para mim, contra o Bragantino, é bem parecido. A gente falou a mesma coisa antes do São Paulo enfrentar o Bahia, que ia ser um jogo complicado para o São Paulo no Morumbi. O Bahia vinha de ganhar de 2-1... Do Vasco. Do Fluminense? Tinha ganhado do Vasco, na Fonte Nova. Do Vasco, isso mesmo. Então, o Bahia vinha de ganhar do Vasco, assim como o Red Bull Bragantino vem de ganhar de 3-1 do Atlético Goianiense. Então, assim, é um jogo parecido e o São Paulo conseguiu resolver bem o jogo. Jogo difícil, tudo, mas o São Paulo conseguiu resolver bem. O jogo contra o Atlético Paranaense para o São Paulo era muito mais difícil ainda lá na Arena. No sintético, num campo diferente, contra um time chato que vem num momento, assim, mais delicado. Concordo que o jogo, para mim, o que, assim, pode ter um resultado, eu diria, até um 70-30. O jogo do Flamengo contra o Cuiabá, né? E o Palmeiras, para mim mesmo, esse Bahia com esse momento bom, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo também. Então, assim, eu acho que a tabela vai ficar meio parecida, Dani. O Flamengo continua com 3 pontos na frente, mas ninguém não vai conseguir abrir muito mais do que isso. Eu acho que não vai haver um tropeço assim interessante muito... também. Mas Bahia e Palmeiras é um jogo que mas se é empatar, Allianz, beneficia né? o Flamengo. Não, se empatar o Flamengo ganhar, aí já começa a abrir. E fica um pouco para trás, de qualquer maneira, que os dois têm 27 pontos. Se olhar os 2 jogos de sábado, o São Paulo pode definitivamente entrar naquele grupo para brigar por título. Porque no último jogo a gente falou, né, que definiria o que estava fazendo. E já era para estar, né, Pascoal e Dani e Breyer, se não tivesse os tropeços que teve, né? Teve 2 tropeços aí recentemente em casa, que acabou atrapalhando um pouco essa caminhada do São Paulo. Vai poder voltar na lateral direita, os jogadores que ficarão à disposição. Falei com ele ontem, estava na físio. A gente sabe que Caleri e Ferreirinha não vão jogar e que o treinador, de novo, não vai ficar no banco de reservas. É desfalque sentido. O André pode jogar de centroavante? Pode. Pode o Nestor jogar pela esquerda? Pode. Mas muda muito o sentido de organização, porque o Ferreirinha é um jogador agudo. O Nestor é um jogador de trazer a bola para dentro. É outra característica de jogo. O André, eu gosto mais saindo da ponta para dentro, não de centroavante, porque ele tem muita dificuldade de jogar de centroavante. Mas ele joga de atacante, ou do lado esquerdo para dentro, ou do lado direito, pegar a bola e caminhar para dentro da área. Eu gosto mais do que o André de centroavante. E a lembrança não é boa, né? A lembrança do André lá junto com o Caleri não é boa, porque... Não. Foi contra o Vasco, a última, né? Foi contra o Vasco. E assim, o São Paulo pode entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Pode. Depende dele. O Flamengo pode se distanciar ainda mais no Campeonato Brasileiro para comprovar que a fase da Copa América, que era temida, se transformou em uma fase de Copa América que seja bem-vinda. Porque o time encontrou soluções, o Tite arrumou o time, o Tite encontrou aquilo que ele esperava dos jogadores, teve o retorno dentro de campo e é realmente uma briga muito grande. O Flamengo, porque o jogo de sábado vai condicionar a rodada do domingo. Agora. Os 2 jogos de sábado... Deve ter mudança no Flamengo, hein? De La Cruz vai voltar pro banco agora. Chance nenhuma. Nossa! Jesus! Ele me deu um susto agora. Deu um negócio aqui. Parou. Oi? O time que ganha não mexe. Você já pensou se o aproveitamento cai quando volta todo mundo? Ia ser no mínimo curioso, né? Vamos deixar isso para depois. A expectativa para esse jogo em casa contra o Cuiabá é outra. Para 73%. Então, é isso. É curioso ver o que o Tite está conseguindo fazer, né? Não imagino que vai cair aproveitamento nenhum, que a gente está falando de grandes jogadores, mas para esse jogo já tem o Eric de volta, já tinha no último, e a expectativa é que haja mudança. A volta do Pedro, o Carlinhos
jogou um jogo, fez um gol muito importante, mas o Pedro descansou para jogar contra esse Cuiabá e aí deve ter uma dobra de volante ali, de repente. O Ortiz continua treinando de volante. Não dá para escrever o Pedro para ele jogar amanhã na seleção? Amanhã não vai estar dando, que ele vai estar em campo um pouquinho antes. Quem? O Pedro. Ele vai estar jogando um pouquinho antes. Ô, Silas, eu falo Dá para todo botar dia ele no aqui. avião hoje, não? Falo todo dia aqui que o Ai, Pedro meu faz Deus. falta para a seleção brasileira. Também acho. Eu falo todo dia aqui. Um jogador com não tem um centroavante na seleção brasileira com a Cadê o capacidade Tite? do O Tite está Pedro. de que lado aqui, meu? Aqui? Tá aí. Não, é que no vídeo eu acho que ele fica do outro lado, não é? Não, é aqui mesmo. Você tá vendo, né? O pessoal aqui gosta de você, estão querendo tirar o Pedro agora também. Aí ele vai falar, agora eu tenho o Carlinhos, fez gol, tá Que isso, confiante. do Carlinhos. Calma, calma. Mas- Mas para enfrentar o Cuiabá, esse esquema com os volantes te agrada? O Léo Ortiz é uma grata surpresa. Funcionou muito bem, deu conta do recado, jogando improvisado por ali. Mas o Éric Pulgar é um jogador da posição, o Alan tem até um pouco de liberdade de sair mais. O Pulgar chegou dentro da área, sofreu um pênalti que não foi marcado contra o Atlético. Sim. Então ele ganha. 2, né, não marcados. Ele ganha 2 volantes com capacidade de se revezarem na chegada ao ataque. O Léo Ortiz ficava um pouco mais preso, mas é um Flamengo que vai aos poucos criando uma casca. Desses concorrentes ao título hoje, Dani, o futebol mais vistoso, que mais me agrada, é o do Bahia. A mim também. Toques curtos, um time envolvente, que tenta sempre jogar com a bola, tem variação para sair em velocidade. O time mais competitivo ainda é o Palmeiras. O Mais consistente, né? o atual Também bicampeão, é um time que, independentemente das circunstâncias, E o busca melhor? resultado. O Flamengo do Tite está caminhando para ficar no meio termo, de competitivo, e quando chegarem todos os jogadores de volta, é um time que tem capacidade de jogar ainda mais. O teto, o sarrafo é mais alto. Mas até aqui, o que o Tite vai construindo de identidade de time não é para ser um time com a posse de bola do Bahia e também não Mas é... não é nesse momento com os desfalques, né? Porque eu imagino que quando Não, voltar Dela Cruz, Arrascaeta, Vinha, o Pulgar já voltou. Mas desde antes, Dani, Cebolinha, a gente... né, que tá Cebolinha machucado. machucado. Mas mesmo com todo mundo à disposição, a gente não via o Flamengo com aquela obsessão de antes pela posse de bola. Até da época em que o Rogério Ceni trabalhou no Flamengo. O Flamengo do Tite não faz essa questão. O Flamengo até reage melhor dependendo do cenário, mesmo com a Arrascaeta, Dela Cruz, quando tem espaço para atacar. Então, nesse aspecto, eu vejo o Flamengo se moldando entre um time mais cascudo, mais copeiro e, ao mesmo tempo, com muita qualidade individual à disposição. Ô, Pascoal, a gente tem que fazer um intervalo, só não quero deixar passar uma coisa que a gente também viu a notícia hoje do Fred Gomes, primeiramente dada pelo GE, e aí a gente apurou aqui as informações. O Flamengo negou uma proposta de 12 milhões de euros pelo Wesley. Você tem 1 minuto para falar desse assunto. O quê? Aí cada um sabe o valor, o clube tem que saber o valor para cada Nossa, jogador. tinha que ter vendido. né? Mas eu acho uma boa proposta pelo Wesley. Tinha que ter vendido. Acho uma proposta razoável pelo Wesley. Seria uma proposta boa para mim, para um lateral que... Cara, pelo amor de Deus, o De La Cruz custou 80 milhões de reais. Olha a proposta que o Flamengo recusou pelo Wesley. 71 milhões de reais. Ainda não se firmou. Está jogando bem agora, mas ainda não é definitivamente o jogador que encanta a torcida do Flamengo. Que loucura. E tem ainda o caso do Gabigol, né? O caso do Gabriel. Né? Que pelo que eu sei, fomos nós que demos aqui primeiramente a notícia Sim. do Palmeiras Você. interessado no Gabriel. Né? Mas isso é para o fim do ano, né? Agora parece que vai ficar para dezembro. Sim. Porque o Palmeiras não quer pagar os 30 milhões que o Flamengo quer pelo jogador. Eu já estou dando os valores para vocês entenderem, para eu não ficar aqui conversando 2 vezes, né? O Flamengo quer 30 milhões. O Palmeiras quer pagar O Palmeiras 5. quer dividir com o Flamengo o seguinte: quanto é que ele vai ganhar até o fim do ano? 10 milhões, 11 12. milhões, 12 milhões? Então vamos fazer o seguinte: você paga 6, eu pago 6, para o Flamengo não ficar com prejuízo total. Vamos rachar os... Ah, que proposta ridícula é essa, cara? Tem que deixar o Gabigol lá no banco. O Flamengo não quer. É de 6 para 30, se for espiga de milho já faz diferença. Se for milhão, então faz mais Então, ainda, você vê né? como é Eu que vou é. ter que Mas fazer pode um ser- intervalo. O Flamengo tá certo, tem que endurecer mesmo. Quer ir? Vai só o ano que vem. Então você se agarrar em 6 agora do que não ter nenhum lá em dezembro, E hein? reforçar o principal rival ao título? Mas vai reforçar de qualquer jeito. Mas aí já foi pelo menos mais O um ano que título. vem tem um Super Mundial, minha senhora. Eu vou ter que fazer um intervalo, não tem jeito, já estão gritando aqui no meu ouvido. Daqui a Temos aqui, galera, um corte do Sport Center com mais informação desse jogo. Se liga!
pelas informações. E olha, também tem um jogo do Flamengo no sábado e o Pedro Henrique Torres chega com as informações. Beijo, Pedro! Tudo bem, Mari? Mais uma vez, olha nós aqui, estamos todos novamente no Sport Center para falar do fã de esporte de Flamengo, o líder do Campeonato Brasileiro, 30 pontos. Então o Flamengo vem sustentando muito bem essa passagem durante a Copa América. A gente fala ali durante a manhã com o Bruno, né? Essa questão de subir a montanha do Campeonato Brasileiro, porque tem sido difícil. O Flamengo estava sem 5 jogadores convocados, o Pulgar já voltou na última partida contra o Atlético Mineiro, os 4 uruguaios seguem fora e o Flamengo, mal ou bem, montou uma equipe ali muito competitiva. O Tite, trabalhando bastante junto com a sua comissão técnica, conseguiu montar um Flamengo bastante competitivo, não à toa está na liderança do Campeonato Brasileiro. Para essa partida de sábado, amanhã, contra o Cuiabá no Maracanã, 20 horas, a partida foi antecipada 1 horinha por conta do jogo da seleção brasileira, logo em seguida contra o Uruguai, talvez muitos rubro-negros torcendo pela seleção brasileira aí justamente para que os uruguaios retornem. Flamengo vai ter aquela equipe, enfim, que já é um tanto quanto conhecida, mas pode ter uma mudança ou outra, o Alan com o Léo Ortiz ali no meio de campo, pode, por ser um jogo no Maracanã, colocar o Lohan mais à frente, mas não sai tanto disso por aí não, né? O Bruno Henrique na esquerda, porque o Cebolinha segue lesionado com a questão do problema no quadril direito, mas o time é esse aí. O Pedro, que foi poupado na última partida, ele tem mais condições de começar o jogo neste sábado no Maracanã, porque o Tite está, de fato, junto com a sua comissão, observando a questão da minutagem e já estava de olho exatamente nos 2 próximos jogos no Maracanã, Cuiabá e Fortaleza. Por isso segurou um pouco o Pedro na partida contra o Atlético Mineiro fora de casa. Até deu muito certo a estratégia, porque o Carlinhos entrou e fez um dos gols na vitória de 4-2 do Flamengo sobre o time mineiro. Então o Flamengo, com o apoio da torcida, em busca de mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro para seguir na ponta e receber os seus uruguaios, quem sabe, já na liderança ainda do Campeonato Brasileiro. Flamengo que vem muito bem. Então essa grande expectativa no Maracanã. Enquanto isso, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, o Bruno Spindel, diretor de futebol, seguem lá na Europa tentando novos reforços. A questão do Paquetá a gente já explicou muito bem, a situação é complicada, a questão jurídica, os valores, o West Ham não quer emprestar o jogador, só vender, enfim. E tem o Marcos Antônio, meio-campista, que pertence a Lazio e foi emprestado até o futebol grego. Seria uma opção que está mais próxima aí do Flamengo, conversas para, quem sabe, um empréstimo com opção ou obrigação de compra. Aí os termos ainda estão sendo discutidos. Então o Flamengo vai trabalhando dentro e fora de campo para ter uma boa temporada, e o Gabigol segue fora enquanto não resolver a sua vida, se vai ter uma proposta por agora ou, por enquanto, vai cumprir o contrato, né, até o fim do ano. Mari. O Flamengo tem uma sequência agora de 3 jogos em casa, Mari. Opa. Ou seja, 9 pontos já computados para o rubro-negro. Você quer ver que eu vou sair de férias, vou voltar, mais 9 pontos pro rubro-negro. Galera, eu tô até agora de boca aberta, sem acreditar. O Mengão recusou a primeira proposta do Bournemouth por Wesley. A negociação continua. Lateral direito foi titular nos últimos 8 jogos e vive excelente momento no rubro-negro. É verdade, cara, ele tá jogando bem. Isso daí a gente tem que falar. Só que, galera, 71 milhões de reais eu teria vendido, cara. Eu sou muito ansioso. 12 milhões de euros foi a proposta do Bournemouth pelo Wesley. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Porque TH eu acho que vai ter mouth, né? Bournemouth. Se não for também não tem problema. Bruno Spindel é quem toca a negociação com os ingleses. Apesar da primeira recusa rubro-negra, a negociação deve seguir até a próxima semana. A expectativa das partes é que o negócio saia. O UOL noticiou primeiramente o interesse do Bournemouth em Wesley. Você venderia o Wesley? Quero saber a sua opinião. Eu venderia. Galera, além disso, temos aqui, ó, o Flamengo pode ter mudanças. Escalação, o Flamengo deve ter 2 mudanças para enfrentar o Cuiabá amanhã às 8 da noite. Atividades apontam o retorno de Pedro e Pulgar ao time. Léo Ortiz fez parte da atividade na vaga do chileno. Pois é.
Léo Ortiz tá jogando bem, cara. Quem tá jogando mal no Flamengo? É difícil falar, né? O Mengão encerrou na tarde dessa sexta-feira a preparação para enfrentar o Cuiabá amanhã às 8 da noite no Maracanã. A atividade indicou 2 mudanças em relação ao time que enfrentou o Atlético Mineiro. Pedro e Pulgar devem retornar ao time, né, como titulares. A provável escalação está aqui: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Eric Pulgar ou Léo Ortiz, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro. Tá aí, galera, todas as informações do nosso Mengão. Gostou? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!